Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Nesse vídeo aqui eu quero comentar aqui com os senhores a respeito aqui de um produto, né? O pessoal pode estar com alguma dúvida aí, né? Para ajudar aí quem porventura tenha dúvida a respeito dele, que é o Air Cooler da Cooler Master, o A30. Tava precisando de um cooler, né? No processador, porque eu tinha um cooler a água, né? Um water cooler. Só que tive um acidente com ele, eu já estava querendo trocar ele, porque já é um water cooler antigo, né? E acabou que eu sofri um acidente com esse water cooler, na verdade foi com o meu gabinete. E eu tive que apressar essa troca. Então eu tenho aqui um FX, né? E a dúvida que estava me batendo era a seguinte: esse A30, ele segura o FX? Ele não segura? Será que é um cooler bom, né? Vamos lá. De regra geral, esse Air Cooler, ele é mais indicado para processadores de 65 watts TDP, ok? Ele é mais indicado para processador de 65 watts TDP. Mas, por incrível que pareça, ele sim consegue segurar um FX, mas depende do FX, tá? Testei ele aqui, né? E numa temperatura amena, né? Seu quarto, enfim, lugar, no seu cômodo onde você for usar o computador, não for um cômodo extremamente quente, ele dá conta sim de segurar determinados tipos de FX, tá? Quais determinados tipos de FX? Bem, a gente tem três tipos de FX por TDP. Tem FX de 220 watts TDP, 125 watts TDP e 95 watts TDP. Mas o TDP mais baixo que você pode encontrar em um FX é 95 watts e o mais alto é 220. Poxa, é monstruoso, né? Então ele segura todos os FX? Não. Ele vai segurar o de 220 watts TDP? Não. Não adianta você pegar um 9590, colocar ele, que certamente ele não vai segurar muito bem. Não vai. E pode segurar nesse caso aí para... você vai botar o 9590, 9370 aí, né, 220 watts. Você vai usar para ver um filme na internet, né, no YouTube, né, no Facebook, né, rodar alguns joguinhos online. Para isso daí ele vai segurar. Agora, quando você precisar de carga mesmo, né, você precisar usar, por exemplo, para rodar um GTA, rodar um jogo mais pesado, fazer uma renderização, esquece, não serve, não serve. Ele vai chegar muito rápido à temperatura máxima do processador e vai dar o chamado thermoclouding, que é uma tecnologia que o sistema vê que o processador está muito quente, então ele reduz o clock do processador para deixar o processador mais frio, para evitar que o sistema todo queime. Então, para FX 220 watts, não compre. Não compre. Beleza? Cara, mas eu não tem jeito. O meu cooler aqui do 9590, do 9370 deu defeito. Eu tenho esse cooler já, esse A30 aqui, que era de outro processador. Como é que eu faço para poder usar nesse 9590, nesse 9370 de 220 watts? Você vai fazer o seguinte: bota a voltagem do 9590, do 9370 para 1.2 e bota ele a 3.5, 3.6 GHz, desligando o turbo, beleza? Assim você diminuiu a voltagem que ele vai consumir, ok? Que ele consome. Logo vai diminuir o clock também, mas você ainda vai conseguir usar o computador até você conseguir um water cooler ou um cooler muito possante para poder segurar esse processador aí. Show? É um quebra-galho, tá? Segurar aí uns 6 meses até você conseguir, 6 meses, um ano, né? Até você conseguir um water cooler, enfim. Show? Show. Cara, então de 220 não funciona, não fica legal? Não é que não funciona, né? Não fica legal no caso, né? Fica redondo. Eu vou tentar no de 125, né? E o 125? 125 funciona? Olha, 125 watts, ou seja, processadores do tipo do 85, 8350, né? Aquele 8320, 8150, 8120. Tinha aquele 8370 também, né? Esse tipo de processador também tem os FX também, 6 núcleos, né? Tem aquele 6350, também era de 125 watts. Se não me engano, tinha o 4350 também. E o 4130, se não me engano, 4150, que era de 125 watts. TDP, ok? Bem, esse de 125
também não vai segurar. Claro, vai segurar melhor do que o de 220, mas também não vai ficar muito redondo não, tá? A grande diferença aqui do 125 para o 220 é o tempo que ele vai conseguir manter a temperatura antes de dar o thermoproofing. Enquanto de 220 watts, vamos dizer assim, ele vai segurar aí 30 segundos, vamos supor. Vamos dizer, você vai rodar um GTA. A partir do momento que você começou a rodar o GTA até dar o thermoproofing, passou 30 segundos. Isso com 220 watts. No de 125, isso aí pode passar 1 minuto, 1 minuto e meio. Quer dizer, não vai dar tanta diferença assim, tá? Então para 120 é aquela mesma situação. Eu recomendo que você diminua ali o clock, bota 3.5, 3.6 e seta a voltagem para 1.2 watts. Acabou, é isso, show? Ah, cara, agora já sei. O de 95 watts vai funcionar perfeitamente. Beleza, isso aí. 95 watts, ele vai segurar o processador. Ou seja, processadores tipo FX 4100, FX 6100, FX 6300, FX 8300, 8320E, 8370E. Ele vai conseguir segurar. Tinha até um outro FX também que é muito esquecido, aquele é o FX muito pouco falado. É o FX 8100. Tem gente que não sabe que existiu, nem ainda existe ainda. Você ainda encontra aí essa raridade, que é o FX 8100, que seria o similar, né, ao 8T50, né? Só que é o 8T50 não, 8300, que é o que eu tenho aqui. Só que o 8100 ele tinha 2.8 GB de velocidade. E acho que o turbo era 3.3 ou 3.5, se eu não me engano. Mas enfim, era um FX também. Um FX de 8 núcleos mais fraquinho que tem, né? Então, esse 8100 também tem 95 watts. Então, o FX 4100, 4300, 6300, 8100, 8300, 8320E, 8370E, 8300, como falei já, né? Ele segura esses processadores. Mas tem um porém ainda. Eu não recomendo que vocês façam overclock nesses processadores. Ok? Não ultrapasse, se você for fazer overclock, procura não ultrapassar 3.6, o clock de 3.6. Então vamos dar um exemplo aí. Eu estou com um A30 e tenho um FX 8100 que tem 2.8 GB de velocidade no clock. Vou fazer overclock com esse cooler? Tá bom, vou fazer. Eu vou setar ele de 2.8 para 3.5, 3.6. Acabou. Acabou. Não faça mais. Por quê? Se você for subir mais o overcore, mais aumenta o consumo, mais aumenta o TDP. Então, mais de você de 95, você começa a chegar próximo aos 125 bases de TDP, que é o que eu já falei que eu não recomendo. Então, o FX ali, você já está chegando ali. Se você chegar ali já, você 4.0, você na maioria das vezes, porque cada processador é um processador, mas na maioria dos FX, com certeza você já está ali se aproximando dos 125, da equivalência a um processador de 125. Então 3.6, 3.5, 3.7, você ainda está no limite razoável. Passou disso, você vai ter que aumentar o VCore. Aumentou o VCore, aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura e não vai conseguir segurar. Beleza? A grosso modo, a gente pode dizer que ele aguenta um FX de 95 watts TDP, no máximo a 3.5, 3.6, 3.7 GHz. Até aí ele vai. Beleza? Ah, cara, então posso pegar um outro 320E, um outro 370E, um 6300, colocar, deixar em estoque ali, que ele vai funcionar, vai. Ele vai segurar de boa. Show. Mas não vá muito, mesmo que você for fazer overclock, não vá muito além disso. Show. Ah, cara, eu tenho o 6300, que o estoque dele já é 3.5. Não ultrapassa disso. Beleza? Deixa ele a 3.5 e viva a sua vida. Ah, cara, mas eu queria colocar ele a 4.5. Vai ter que melhorar o seu air cooler. Ou então você compra um water cooler. Show? Não recomendo que você passe de 3.5. Ah, cara, mas eu tenho um FX, vamos supor, um 4300, que ele é no de 95 watts, ele tem, sei lá, vamos supor, 3.8 GHz.
o estoque, vamos supor que fosse o estoque dele, 3.8, tá? Eu preciso descer para 3.5? Não. Se ele a 95 watts TDP, a empresa está garantindo que ele a 95 watts segura os 3.8, ou seja, ele a 3.8 GHz, ele está a 95 watts TDP, mantenha aí e seja feliz. Não recomendo que você suba ali, nada ali acima de 10% do que você já tem já, ok? Que no final não vai te dar diferença praticamente nenhuma, beleza? O overclock, um adendo aqui, no FX, gente, só vai fazer sentido se você ver que, em primeiro lugar, isso daí vai melhorar muito o seu trabalho, vamos dizer, você usa a máquina para trabalhar, e você repara que se você tem um processador 3.5, um FX 3.5, você percebe, aí você faz trabalhos com esse FX. Aí você fala assim, olha, eu posso pegar esse FX e overclockar ele a 4.5, ou seja, de 3.5 eu jogo ele para 4.5, e fazendo isso, eu vou conseguir fazer mais trabalhos nele por dia, de modo que, ao invés de eu, por exemplo, no mês receber, vamos dizer, 5 mil reais, vamos dizer que você trabalha com ele, que nesse clock você receba 5 mil reais, praticamente todo mês. Ao invés de eu receber 5 mil reais, quando eu overclockar ele, eu vou receber 8 mil. Vale a pena, vai super a pena você fazer. Super a pena, super recomendo. Inclusive, se for o caso, até troque de computador, melhor ainda, né? O troque de processador. Porque, poxa, se você vê que overclockando você consegue ter 3 mil a mais de rendimento, né? Você pula de 5 mil para 8 mil, é mais fácil às vezes você montar uma máquina nova, né? Porque você não vai fazer quando você colocar aí um R5, até um 2600, né? Um R7, 3700, imagina. Vai ganhar 3 vezes mais, né? Vai estar ganhando 24 mil, 30 mil reais, né? Então, nesse caso aí, né? Se quanto mais pulsante for o processador, melhor para o seu trabalho, mais você vai ganhar dinheiro. Troque logo de máquina, né? Bota até um Core i, né? Um i5 10400, imagina. Um 12400, né? Um 12700. Imagina quanto dinheiro você vai fazer com esse Ryzen, com esse Core i. Vai fazer muito dinheiro. Mas enfim. Nesse caso, se você não for trocar o FX, vamos supor que você tem o FX, você não vai trocar o FX. Cara, super recomendo o overclock. Super recomendo. O que você vai ter de retorno, poxa, vale super a pena. Super a pena. Beleza? Então nessas condições, compensa o overclock. Quando compensa o overclock também? Só nessa situação? Não. Vamos supor que você jogue. E aí o FX, né, já é uma máquina antiga e tudo mais. Aí você, vamos dizer, você vê que você está com uma GTX 1060 ou uma RX 580. Aí você quer botar uma placa de vídeo mais possante para rodar jogos mais, né? Rodar jogos melhores. Aí vamos dizer que você vai querer colocar uma RX 6600. Se você botar a RX 6600 em estoque, você vai rodar os jogos com média de 50 FPS. Vamos supor, você rodou lá 10 jogos com um FX a 3.5 GHz. A média desses 10 foi 50 FPS. Não tá tão ruim não, dá pra você rodar, dá pra você se divertir. Show. Só que você repara que se você overclockar, aí você vai meter um overclock ali no HT, você vai meter um overclock na memória, você vai meter um overclock no Northbridge, principalmente o Northbridge que dá uma diferença, né, em jogos. E no clock do processador, você vê que você vai fazer um overclock aí nessas 4 partes aí do sistema, né? Você repara que você, ao invés da média de 50 FPS, você vai ter uma média aí de 70, 80 FPS. Vale a pena. Né? Você não vai ter queda de frames, né? O frame rate vai ficar ali mais lisinho, beleza? Você vai conseguir rodar melhor. Nesse caso, o overclock vale a pena. Agora, se for overclock só para poder você brincar, não. Eu vou brincar aqui, eu quero brincar, quero ver até onde ele vai. Quero ver como eu consigo mexer, né? Quero ver aqui, quero ficar futucando aqui nas configurações, só de brincadeira. Cara, não precisa, tá? Tempos atrás eu estava usando minha máquina a 3.3. Eu botei o undervolt, né? Botei a voltagem dela de 2.0 para... Não, 2.0 minto, de 1.2 para 1.12 alguma coisa. 2.500. Quer dizer, diminuiu bastante ali, né? De certo modo, o VCore. E estava rodando a 3.3 GHz de boa. Aí eu te pergunto, o que eu faço com... O que eu faria com se ele tivesse a 4.5 que eu não faria
ele estando a 3.3. Fiz a mesma coisa. Rodei jogos da mesma forma, editei de uma maneira decente, a máquina não engasgou, funcionou de boa, a 3.6 GHz, que é o clock padrão, sem turbo, né, do 8300, ou até do 8320E, né, que o 8320E ele tem 3.2, então é praticamente 100 MHz, né, não dá muita diferença, né, e aqui é o mesmo clock no caso do 3770E, né, são basicamente os mesmos processadores, 8300, 8370E e 8320E, é 8320E, isso aí. Praticamente os mesmos processadores, diferença ali de alguns megahertz para cima ou alguns megahertz para baixo, entendeu? Então fez a mesma coisa. Então no meu caso, eu que estou aqui com uma Radeon 5450 só para empurrar ali para diversão ali o GTA, no low, para mim não compensa o overclock. Eu não preciso. Eu posso fazer de brincadeira, mas para mim não preciso. Então no meu caso, esse A30 serve, beleza? Mas aí vem a dúvida aí do pessoal. Cara, mas e para outros processadores? Para quais você recomenda, para quais você não recomenda? Bem, para poder você ver se o seu processador, se esse cooler serve para o seu processador, primeira coisa, o seu processador tem que ter 65 watts de TDP. De modo geral, qualquer um de 65 watts ou menos de TDP, ele vai conseguir segurar. Ah, cara, mas é o i7 dos... Não interessa. O i7. Ah, o i7 é 12.700 e não sei quanto. É o i7, é o i9, não sei... Tem 65 watts de TDP? Tem. Serve. Acabou. Show? Ah, cara, mas eu fiquei sabendo que tem mais 5, por exemplo, o 5600X, que ele esquenta muito. Ele tem 65 watts de TDP? Tem. Serve. Acabou. Show? Nem A nem B. Só que detalhe. Não overclocka. Procure não overclockar com esse air cooler. Tá? Se você for overclockar, não overclocke muito. Suba ali no máximo uns 10% do processador. Do clock do processador. Tá? No máximo. No máximo 10%. E mesmo assim olhando para ver como é que fica. Evite overclockar com ele. Não é um cooler para overclock. Repito, não é air cooler para overclock. Show? Então, seu processador tem 65 watts de TDP? Tem. Você vai overclockar? Não. Então, serve. Você bota ele lá, vai servir. Cara, o meu processador ele é novo. Eu vi que você falou aí que o teu FX é de 95 watts TDP. O meu processador, vamos supor, ele é um Ryzen, ele é um Core i, só que ele tem 95 watts TDP. Ele vai conseguir segurar esse Ryzen? Depende. Esse Core i? Depende. Se for um Core i ou um Ryzen mais bruto, vamos dizer que fosse um i7, né? 12700, vamos dizer que o 12700 ele tem 95, 100 watts TDP. Cara, você pode até colocar, mas já é meio perigoso, porque você vê que é um processador que ele é forte, beleza? Ele tem uma demanda assim de potência grande, ele é cavalar. Então, na minha visão, pelo que eu vi dele, não é a melhor indicação nesse caso aí. Se for para o FX, que é 95 watts, mas é um FX ali mais, né, baixos teores, beleza. Agora para um i7, 12700, vamos dizer, se ele tivesse 95 watts, ou para um i5, se ele tivesse 95 watts, um i5 6/12 de 95 watts, ou um r7 95 watts, um r9 95, não recomendo, beleza? Você pode comprar aí e até testar, mas eu não recomendo não, eu já iria já num cooler além. Cara, eu tenho um Core i7 de 95 watts, só que ele é um i7 antigo, ele é um i7 4/8, daqueles antigos de segunda, terceira, quarta geração. Dá para usar com esse air cooler? Sim, dá. Mas não overclock. Evite overclockar. Show? De modo geral é assim. O seu processador ele tem 65 watts TDP? Ah, tem. Pode comprar sem medo. Ah, cara, ele tem 65 watts, você disse que pode comprar sem medo, mas posso overclockar? Pode. Não overclock muito. Procure não passar dos 10%. Tá? Chegar ali 10, 15%, ele deve segurar, com certeza ele vai segurar. Cara, meu processador, ele tem 95 watts TDP. Dá para usar? Dá. Mas aí o overclock é menos indicado ainda. Não overclock muito. Você pode testar ali 10% de overclock, mas eu já não garanto muito. O ideal é que com processadores de 95 watts,
use ele em estoque o mais próximo do estoque de voltagem possível. Ou seja, é como você colocou o processador ali na tua placa-mãe. Você chegou, colocou o processador na placa-mãe. Ele está com 1.2 GHz, ele está com 1.2 de voltagem. Sim, deixa, não mexe. Ah, mas eu quero overclockar. Cara, se for o caso de você mexer, eu não recomendo. Mas se for o caso de você mexer, mexa pouco. Ah, é 1.2? Bota 1.22, 1.23. Beleza? Não fica muito ali acima do 1.2. Tá bom? Mas eu não recomendo. Só recomendo overclock e olhe lá de 65 watts para baixo. 65 watts para cima, já não recomendo mais. Ah, tá, ali aquele Core i7 que era 77 watts, mesma coisa. Não recomendo overclock. Se você for overclockar processadores acima, que tem um TDP acima de 65 watts, cuidado. Fiquem de olho ali sempre na temperatura, porque pode ser que ele não aguente esse processador em overclock. Show? Show. Ah, cara, meu processador, ele é mais novo. Ele tem 95 watts, mas ele é mais novo. Ele é um processador 6/12, 8/16, 10/20, 12/24. Cara, mesmo tendo falado que ele segura processador de 95 watts, você tem que ver que esse processador que você me falou, ele é um processador forte. Ele puxa energia. Você pode arriscar? Pode arriscar, mas não é a minha indicação você arriscar nesse Hercules. Beleza? Não é minha, vamos dizer assim, não seria a minha preferência para te indicar. Você pode aceitar, você pode comprar ele, botar aí, vamos dizer, vamos supor que tivesse um i5 de 95 watts, 6/12. Não sei se tem, mas vamos supor que tivesse. Pode ser que funcione, mas tem grande chance de não funcionar. E se por acaso funcionar, a minha recomendação é sempre, em hipótese alguma, overclock esse processador. Testou, viu que com certeza não vai ficar legal e você vai ter que voltar para o clock padrão. Então a minha indicação é não overclock. Cara, tudo bem. Você me esclareceu bastante dúvidas. Mas eu tô com uma dúvida aqui. Eu tenho um Xeon de 130 watts TDP. Eu posso colocar aqui nele? Eu ouvi dizer que o Xeon é um processador mais frio, né? Então eu posso colocar ele mesmo sendo de 130 watts? Posso colocar nesse Hercules? Sob hipótese alguma. Eu não recomendo. Ah, cara, por que vai queimar? Não. Mas certamente você vai comprar, vai colocar. Quando o Xeon for exigido, quando você for fazer aquela renderização, jogar, ou às vezes você vai jogar e vai fazer a renderização ao mesmo tempo, que poxa, no meu FX às vezes eu faço isso, no Xeon que às vezes tem mais núcleos você não vai fazer, pode ser que faça, né? Enfim, quando o Xeon ele for exigido, ele vai começar a aumentar a temperatura. Aumenta. Daqui a pouco você vai estar lá jogando, frame rate aqui tá ridículo, tá baixo, que isso? O que tá acontecendo? Tá dando spike aqui, eu tô mexendo no mouse e não tá respondendo. Quando você vai ver o que? Temperatura que tá alta. Então, não adianta inventar. Ah, o processador é frio. Não interessa. Se for 130 watts, se for além de 100 watts, não meta a cara. Não meta a cara nesse Hercules. Ele não segura, eu já falei pra você, ele não segura. Eu já fiz o teste aqui com o FX. Eu já overcloquei o FX aqui. Não segura, beleza? A menos que você bote assim numa sala, mas é muito particular, né? Uma sala com ar-condicionado, né? Temperatura extremamente fresca ali, né? Vamos botar a 22 graus, né? Aí talvez ele segure, né? Mas em temperaturas normais, nem sonhando. No nosso clima tropical, nem em sonho, nem sonhando, esqueça isso. Então, de modo geral, vou repetir aqui. Assim, tem gente que pode estar com dúvida, né? Que é uma coisa peculiar. Tem um AMD série A10, né? Que ele, se não me engano, é o A10-7800K, se eu não me engano. Que era aquele processador, aquela PU-DMT, né? Tinha 4 núcleos e tinha uma plaquinha de vídeo. Até uma plaquinha de vídeo até, pro dia de hoje, até minimamente boa pra gente rodar uns joguinhos. Era um A10, né? E o pessoal pergunta, né? Poxa, ele tem, se não me engano, acho que era 100 ou 105 watts TDP, se não me engano. É mais de 95. Dá pra poder usar com esse Hercules? Dá. Mas como eu já falei, por exemplo, esse processador é um processador K, então ele é desbloqueado para overclock. Ou seja, já é um processador mais visado para overclock. Mesmo assim, usando com esse Hercules, não faça overclock. Você quer usar ele em estoque? Show de bola. Ele vai segurar. De 95 para 100, 105 watts não é tanta diferença assim. Ele vai segurar. Mas não faça
faça overclock com esse air cooler. Show? Show de bola? Então, moral da história. Resumindo, para fechar o resumo. Cara, tem um processador de 65 watts TDP, tem um processador de 45 watts TDP, tem um processador de 35 watts TDP. Posso usar com esse air cooler? Pode. Nesse caso você pode até fazer um totozinho ali de overclock. Por exemplo, o processador ele tem 3.5 GHz, vamos supor. Você pode colocar ele a 3.8, show. Beleza? Ah, ele tem 3.2. Você pode colocar ele 3.5, beleza? 3.6, show? Show. Acabou. Cara, tem um processador que ele está entre 65 watts, está acima de 65 watts, né? Chegando até ali a 100 watts. Show. Posso usar com esse processador? De certo modo, pode. Se ele for um processador um tanto mais antigo, um processador que ele não tem uma força bruta tamanha, vamos dar um exemplo. FX, né? AMD série A, né? Aquele A4, A6, A8, A10, né? Processadores mais antigos como Phenom, Athlon, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core de primeira geração, Core de segunda geração, de terceira, de quarta, beleza? De sétima, de sexta, beleza? Show de bola. Nesse nível de processadores, mesmo ele tendo 95 watts, não tem nenhum problema. É de boa. 95, 100 watts, até 100 watts ali, dá para poder você usar tranquilamente. Cara, eu tenho um processador que ele tem 95 watts, 100 watts, só que ele é um processador mais cavalar. Nesse caso, vale a pena colocar? Como falei, você pode até colocar. Não tem nenhum tipo de problema de você colocar ele nessa configuração. Só que já não é a minha indicação. Compre por sua conta e risco. Não é a minha indicação. Eu indico um air cooler um pouco mais possante. Por exemplo, vamos dizer que tivesse um i5, né? Um i5, um i7, um i7, um R9, um i9, que fosse, né, dessa época aqui agora, né? E que ele consumisse ali 95, 100 watts. Já é perigoso você colocar. Por quê? Porque, como eu falei, você pode colocar esse air cooler e aí você vai usar na máquina. Vamos dizer que você vai rodar um jogo que seja CPU balde, por exemplo. Vai pegar esse processador e vai começar a rodar o jogo. E a temperatura vai começar subindo. Os núcleos vão começar a ser, né, ali mais exigidos. E o processador vai ter que pôr ali à prova a sua força cavalar. Ou seja, o que esquentaria mais? Um Core 2 Duo de 125 watts ou um i5 de 125 watts? O i5 de 125 watts. Ele tem mais estruturas eletrônicas, beleza? Ele tem mais partes que consomem eletricidade, por mais refinado que seja a arquitetura dele. Então ele pode chegar num TDP ali um pouco mais agressivo. Então vamos dizer assim, o TDP dele, que está escrito 95 watts, 100 watts, mas esse ali é o TDP nominal. Quando ele chegar ali na força bruta mesmo, pode ser que passe dessa barreira, beleza? Ele fique arredondado ali, mas ele passe desse TDP. E aí o que vai acontecer? Thermal throttling. Aí você vai falar, poxa cara, você disse que o de 95 funcionava e tudo mais, botei aqui e tá dando thermal throttling. Por quê? Seu processador é um processador mais bruto. E processadores, bem, não preciso nem falar, processadores acima de 100 watts, nem pensar. Nem sonhando. Nem sonha. Não vai dar certo. Porque quando o processador for exigido, vai dar thermal throttling. E aí você vai vir aqui dizer que você jogou dinheiro fora. Que o processador não está segurando, o cooler não está segurando o seu processador nem nas configurações em estoque. Bem, passou de 125, aí que não vai mesmo, aí que a vaca já foi pro brejo. Nem adianta você tentar enganar. Beleza? O máximo que ele vai segurar aí são processadores de 95 watts. E não é todo processador que ele, pelo que eu vejo, ele vai segurar, não, hein? Se for um processador mais fortezinho de 95 watts, provavelmente, quer ver, os Ryzen não tanto, que a maioria dos Ryzen, pelo que eu vejo, é de 65 watts. Mas vai ter Xeon, principalmente Xeon aí, vai ter Xeon aí que muito certamente ele não vai segurar não. Pode ter algum Xeon aí de 95, 90, 95, 100 watts, que é aquele Xeon ali 8/12, 6/12, 8/16, 10/20, 16/32, 12/24, que quando ele for exigido, muitos núcleos dele forem exigidos ali 90%, 80%, 90%, ele não vai segurar. E é desmérito dele não segurar? Não. É um cooler barato, de custo-benefício, que segura processadores aí de 95 watts até 100 watts. Então,
mesmo sendo estoque, não é para overclock, né? Mas ele estaria fazendo o trabalho dele, que é segurar o processador, permitindo o seu trabalho. Então, era isso. Quem quiser deixar um like, deixa um like. Quem quiser deixar um dislike, deixa um dislike. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Espero que tenha sido de ajuda para vocês e peço aí a sua inscrição para poder fortalecer o canal. Um abraço dos senhores, fiquem bem, fui.